Obrigado, senhor presidente. O assunto em voga aqui é matéria vencida. Eu vou ocupar o espaço aqui, com a autorização de Vossa Excelência, para fazer uma comunicação gravíssima para essa casa. Como é de ciência de Vossa Excelência, a Câmara dos Deputados fez uma alteração no seu regimento que ataca diretamente a democracia, que ataca o sistema bicameral. A partir da mudança patrocinada pelo presidente Arthur Lira, os projetos aprovados pelo Senado passaram a ser apensados em projetos da Câmara dos Deputados, alegadamente mais antigos. Eu apresentei um mandado de segurança contra essa matéria e o ministro Dias Toffoli fez o arquivamento, apontando que o veículo adequado, o meio adequado, a ferramenta não seria um mandado de segurança, mas uma ação direta de inconstitucionalidade, cuja legitimidade para a propositura é da mesa do Senado. E apresento para os colegas os detalhes do que eu estou falando e a gravidade do que eu estou falando. Vou dar um exemplo aqui. O projeto 2458-2022. Ele é apresentado aqui no Senado dia 13/9, ele é votado e aprovado aqui no Senado, ele chega à Câmara dos Deputados no dia 26/12, e ele é apensado em um outro projeto que tramitava naquela casa, e o mais importante, desconsiderando a data inicial do Senado. Então, não dar preferência para o projeto do Senado já seria uma fraude ao bicameralismo. Mas, mais ainda, ele considera a data inicial do projeto do Senado como a data de chegada na Câmara dos Deputados. Por conseguinte, jamais teremos um projeto mais antigo. O projeto do Senado sempre será o mais novo. E vou citar aqui uma pequena lista dos projetos aprovados neste ano. Projeto 41 do senador Espiridião Amin, que fala sobre impactos de incentivos e benefícios fiscais, o 245 de Eduardo Braga, 98 Davi Alcolumbre, 1973 Jacques Wagner, 1880 Efraim Filho, 2878 senador Everton, o 2494 Leila Barros, 1252 Mara Gabrilli, 3660 de 21 doutora Zenaide Maia, 2470 senadora Margarete Busetti, 776 Chico Rodrigues, 338 senador Romário, 189 Carlos Viana, 5816 Fernando Dueire e outros, 1185 Sérgio Petecão, 412 Chiquinho Feitosa, 3971 Jaime Campos, 634 Marcos Duval, 4281 Eduardo Girão, 2327 Flávio Bolsonaro, 2724 Carlos Portinho, 5690 de Confúcio Moura, 4997 Lucas Barreto, 2256 de Wellington Fagundes. Você percebe, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, presidente do Congresso Nacional, eu citei apenas exemplificativamente mais de 20 senadores que tiveram projetos aprovados e esses projetos são fraudulentamente anexados, apensados a projetos da Câmara dos Deputados. Qual é o efeito concreto disso, para quem nos acompanha que não é do Parlamento entender? Efeito número 1, a última palavra será sempre da Câmara dos Deputados, porque a iniciativa passa a ser do projeto de lá. Então, bicameralismo, Constituição Federal é rasgada cinicamente pela presidência da Câmara dos Deputados. E o segundo efeito, e para mim até o mais grave, o cidadão, que é o beneficiário final do projeto de lei, tem o seu direito retardado. Porque o projeto, já aprovado no Senado, que poderia ser aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai ter que voltar para cá e aqui, modificado, voltar para lá, virar um ping-pong eterno. É uma destruição completa do sistema democrático. Então, o apelo que faço a Vossa Excelência é que a mesa do Senado, juntamente com a advocacia, aprecie os fatos e ajuize a competente ação perante o Supremo Tribunal Federal com pedido liminar. Porque não é possível que qualquer cidadão brasileiro se coloque acima da Constituição, acima do Parlamento, acima da República. Os prejuízos são latentes em várias áreas, mas essa em particular, como exemplifiquei, é escandalosa. Então, fica a comunicação aos colegas e a Vossa Excelência e a cobrança de providências urgentes. Fica o senador Alessandro Vieira, senador Espiridião Amin. A essência do bicameralismo, de fato, é a possibilidade de se ter uma casa iniciadora e uma casa revisora, e no final das contas de se entregar a melhor legislação possível a partir dessa aferição de início e de revisão que Câmara dos Deputados, por essência, faz como casa iniciadora e o Senado Federal, como essência, como casa revisora.
Mas a Constituição permite que o Senado também seja casa iniciadora. E, em sendo, a Câmara dos Deputados deve servir como casa revisora, evidentemente. O que existe, sempre existiu, na verdade, no regimento de ambas as casas, considerando que somos um só, o Congresso Nacional, a legislar em favor da sociedade brasileira. Quando um projeto se adianta numa das casas, é preferencialmente adequado que este projeto faça prevalecer no trâmite do processo legislativo, justamente para se ter agilidade nas melhores iniciativas possíveis. Então, o regimento da Câmara fazia prever antigamente que o projeto do Senado teria preferência sobre o projeto da Câmara dos Deputados. E o regimento do Senado, por sua vez, faz prever que um projeto da Câmara tenha preferência sobre um projeto do Senado. Ou seja, uma reciprocidade muito sadia que leva em conta o interesse público de se entregar à legislação, independente de quem seja a casa iniciadora e revisora, e também um aspecto prático de, já que uma casa iniciou e terminou a apreciação de um projeto, chegando àquela casa, esse projeto tem a preferência porque ele está mais próximo da sanção do presidente da República. De fato, a supressão desse comando no regimento da Câmara dos Deputados por um projeto de resolução encerra uma perplexidade, porque de fato fica desbalanceado, não é? E fica sempre ao alvedrio do momento de se arquivar um projeto do Senado que já esteja adiantado, o que, diga de passagem, também é um expediente que o Senado pode utilizar e não seria adequado utilizar até em desprestígio a Câmara dos Deputados. Portanto, de duas uma, ou se tem realmente por indevido, passível de ser corrigido essa questão na Câmara dos Deputados, eventualmente até por inconstitucionalidade, que eu espero seja reconhecida dentro de um acordo político feito entre o Senado e a Câmara, ou então a segunda alternativa é que o regimento do Senado também seja alterado para suprimir a preferência dos projetos da Câmara em relação ao Senado. E aí sim nós vamos ter novamente o restabelecimento desse balanceamento entre as duas casas. De qualquer forma, o senador Alessandro Vieira suscita esse tema. Eu vou recolhê-lo, senador Alessandro, até pelo não conhecimento do mandado de segurança que Vossa Excelência aqui noticia, para poder primeiro inaugurar um diálogo político com a mesa diretora da Câmara dos Deputados, para que possamos restabelecer esse comando que é de isonomia entre as duas casas, dentro desse espírito de que, embora sejam duas casas diversas, integram o mesmo Congresso Nacional e o mesmo Poder Legislativo a legislar em favor da sociedade brasileira. Portanto, agradeço Vossa Excelência, tratarei como uma questão relevante a ser tratada politicamente com a Câmara dos Deputados, sem prejuízo da avaliação das medidas que Vossa Excelência sugere. Muito obrigado, senador Alessandro Vieira. Com a palavra, senador Magno Malta.